Você já deve ter ouvido falar de furúnculos na pele, mas e hidradenite supurativa? Conhece essa condição? É disso que nós vamos falar hoje. 10 mitos e verdades sobre hidradenite supurativa. Fica comigo, eu sou Luiz Gameiro, médico dermatologista. E mais uma vez, bem-vindos ao canal. Quem não se inscreveu, se inscreva já. E antes da gente falar os mitos e verdades da hidradenite supurativa, também conhecida como HS, muito mais fácil a gente se referir assim, eu vou contar para vocês um caso clínico para poder ficar mais fácil de entender e explicar melhor essa condição. Trata-se de uma jovem que me procurou, uma moça na faixa de 22 anos, que relata ter iniciado na adolescência, logo no início da adolescência, alguns caroços, principalmente na região da axila. E começou como um caroço avermelhado, isso ia inflamando, doía, coçava e terminava soltando pus. Vazava na região da axila com um odor muito forte. E depois essa lesão cicatrizava ao longo de algumas semanas. Foi aumentando a quantidade de lesões novas que surgiam. Então de uma axila acabou indo para outra axila e essas lesões tendiam a durar várias semanas e também custavam a cicatrizar, deixando marcas, algumas cicatrizes. Foi iniciado o tratamento com antibióticos várias vezes, mas teve que inclusive ir ao pronto-socorro para poder tratar da dor e da inflamação que incomodava demais. E é importante a gente mencionar que de antecedentes ela tinha o hábito de fumar e a história de uma tia também ter tido furúnculos, entre aspas, de repetição. E depois de alguns anos sofrendo com esse problema, ela decidiu me procurar. E aí é isso que nós vamos falar hoje, mitos e verdades. Hidradenite é uma doença rara? Mito ou verdade? Mito. Estima-se que quase 1 milhão de brasileiros são afetados por esse problema, mas a grande maioria das pessoas não sabe, não foram diagnosticadas corretamente. Então estão sofrendo com essa condição sem um tratamento específico que pode melhorar muito a evolução dela. E na verdade essa condição tem nome e sobrenome. Hidradenite se refere à inflamação das glândulas que produzem o suor e que a saída desse suor é junto com o poro por onde sai o sebo. Então essas glândulas inflamam dentro da pele, produzindo supuração, produzindo pus, infecção. Então é uma condição caracterizada por nódulos, então caroços inflamatórios, vermelhos, que inflamam muito, sai secreção, uma secreção com odor forte e depois isso tende a formar cicatrizes e túneis por baixo da pele, podendo aí levar a um quadro mais arrastado e crônico que melhora e piora. HS é contagiosa? Mito ou verdade? Veja, isso é um mito. A doença ela é inflamatória, mas secundariamente ela acaba sendo contaminada por bactérias. Então as lesões de hidradenite que acabam ficando ali cronicamente inflamatória, acaba retendo uma quantidade de bactérias, por isso que um dos principais tratamentos é através do uso de comprimidos de antibióticos e portanto, ela secundariamente acaba sendo infectada, mas por si só é uma doença inflamatória e não contagiosa. E a causa dela ainda não está totalmente elucidada, mas a gente sabe que fatores genéticos e ambientais contribuem para a formação desse problema. HS é crônica. Mito ou verdade? Verdade. A hidradenite supurativa é uma condição crônica e recorrente, infelizmente. Então, por isso que é importante tratar o quanto antes, procurar ajuda, procurar o atendimento médico, porque isso pode poupar marcas e cicatrizes futuras, principalmente que são áreas que incomodam demais, a principal localização é axila, virilha. Então, se você está com essa condição, procurando ajuda vai evitar cicatrizes. Mas se você já tem marcas e cicatrizes, não desanime, pois o tratamento pode eliminar parte delas e evitar que outras apareçam. HS não coça. Mito ou verdade? Mito. A hidradenite supurativa pode coçar sim e não raro os pacientes dizem que é o sintoma que mais incomoda, às vezes mais até do que dor e aquela queimação e inflamação das lesões. Mas lembrando que, claro, essas lesões inflamadas costumam doer, produzindo a secreção, que é a fístula e abscesso. Então sai secreção por os orifícios e aquilo fica drenando, então pode dar um odor ruim e várias lesões podem estar se comunicando por baixo da pele. Um exemplo disso
é como um jardim, um sistema de irrigação, que eu tenho canos por baixo do jardim que estão irrigando várias áreas aí, soltando esguichos para regarem as plantas. Você imagina que existem inflamações de glândulas que estão separadas entre si, mas essa inflamação se comunica por baixo, formando fístulas ou túneis comunicantes que a gente refere, e bactérias podem ficar aí nesse sistema como se fosse aí no subterrâneo, produzindo uma infecção crônica. Por isso que o tratamento é um tratamento demorado e exige paciência, mas tem que persistir, pois dá para a gente melhorar muito esse problema. HS só ocorre nas axilas e virilhas. Mito ou verdade? Mito. Esses são os locais mais comuns, mas também na região intermamária, ou seja, entre as mamas, embaixo das mamas, couro cabeludo pode acometer, nuca, região genital, perianal, são áreas que também acontecem esse problema. Menos comuns, mas também podem ocorrer. Dieta e controle de peso interfere na hidradenite? Mito ou verdade? Verdade. Se você controlar a sua dieta, tentar manter o peso dentro da faixa normal ou reduzir alguns quilos, isso pode ter impacto diminuindo a inflamação das lesões. Não esqueça, claro, da atividade física, além de ter um efeito benéfico emocional, também pode ajudar no controle da doença. Cigarro piora HS, mito ou verdade? Verdade. A gente sabe que o tabagismo está relacionado diretamente com a hidradenite. Então, diminua o seu cigarro ou, se puder, o mais rápido possível, pare de fumar, procure ajuda, pois isso pode contribuir muito para a sua melhora. HS pode interferir no emocional? Mito ou verdade? Verdade. A gente sabe que fatores emocionais podem piorar a pele e, piorando a pele, isso pode também agravar o emocional. Então, ansiedade, fatores de isolamento social, às vezes você está com as lesões, não quer sair ou não quer ir trabalhar, ou isso pode afetar o seu relacionamento íntimo e pessoal no dia a dia. Então é importante você tratar as lesões, procure ajuda se você precisa de um suporte psicológico. Isso pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. HS é um problema superficial da pele. Mito ou verdade? Mito. A gente sabe que a hidradenite supurativa vai muito além da pele. Então é uma condição que pode estar relacionada com doença inflamatória intestinal, com obesidade, diabetes, doenças reumatológicas e também emocionais, como a gente estava falando, ansiedade, depressão. Então procure ajuda e o ideal é você cuidar do todo, não especificamente da pele, mas tudo isso pode contribuir para o seu sucesso no tratamento. A cirurgia cura esse problema. Mito ou verdade? Mito. Essa doença, infelizmente, não tem cura, tem tratamento e tem controle. A cirurgia, ela cura localmente o problema. Então, se você tem uma cicatriz, tem uma lesão ali persistente, a gente tirando aquela área de lesão, pode sim resolver localmente o problema, mas a doença tem um fundo genético, então pode sair em outras partes do corpo, mesmo depois de uma cirurgia. Basicamente, o tratamento da HS envolve 3 formas: medicamentos, cirurgia e procedimentos dermatológicos. E aí, quando a gente fala em medicamentos, os antibióticos por via oral, na forma de comprimidos, são os principais. Antibióticos que a gente usa por várias semanas e por alguns meses. Alguns outros medicamentos que bloqueiam hormônios, como anticoncepcionais nas mulheres, ou alguns diuréticos que têm uma ação para melhorar e controlar a doença. E além disso, temos medicamentos biológicos, os imunobiológicos, são terapias-alvos que vão ali no foco da inflamação para melhorar a qualidade de vida. Então, também chamadas de vacinas, essas medicações injetáveis podem sim trazer um controle melhor para os pacientes, mas primeiro a gente vai seguindo, né, uma escada, tratando com os medicamentos mais simples. Caso não tenha sucesso, a gente sobe o degrau e vai para medicamentos mais específicos. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer hoje nesse quesito, além de controle local, né, depilação, né, cuidado com a depilação a laser pode ajudar. Cuidado na hora de fazer os curativos, pouco atrito, roupa apertada, isso pode agravar a inflamação das lesões, então atrito, fricção, muito cuidado, isso faz toda a diferença. Procedimentos dermatológicos, a gente pode fazer a infiltração com corticoides, anti-inflamatórios que a gente injeta na lesão através de uma pequena agulha, isso ajuda a murchar as lesões. E a cirurgia, propriamente dita, para tirar áreas
que tem cicatrizes que estão recorrentes, que existe ali uma fibrose, que é uma cicatriz por dentro da pele. Antes de finalizar, queria deixar uma palavra de incentivo. Não desanime, lute. Essa condição tem tratamento, tem forma da gente aliviar muito esse sofrimento que os pacientes de hidradenite sofrem e também melhorar a sua qualidade de vida pessoal, familiar, no trabalho, sua vida íntima. Procure ajuda e sempre siga as orientações do seu médico. Um abraço, até mais.